Estimados amigos, estamos iniciando hoje mais uma gravação de vídeo onde falamos sobre o período republicano da República Velha. Abordamos até o anterior a administração de Afonso Pena e a partir de hoje vamos com a administração de Nilo Peçanha até o último presidente da República Velha, Washington Luiz Pereira de Souza. Mas antes de iniciar, quero agradecer a presença dos amigos que nos prestigiam, vendo, ouvindo e até mesmo querendo, poderão dizer alguma coisa em meu e-mail que vai aparecer no final do vídeo, criticando, elogiando, a forma que acharem mais adequada. Estes vídeos que eu me propus, estou fazendo as gravações, envolvendo o período republicano, é um vídeo que tem o apoio da 25ª subseção da OAB de Botucatu e do projeto OAB Vai à Escola, do qual sou o coordenador. Fazíamos palestras presenciais nas escolas do ensino médio, ensino fundamental, escolas particulares. E este ano de 2020, premidos pelas circunstâncias, ficamos apenas com as gravações. Portanto, a nossa presença hoje, tanto nas escolas como em qualquer ambiente, será sempre da forma virtual. Mas o que não perde em valor em razão das lembranças da vida política brasileira, onde envolvemos sempre o patriotismo, o civismo, a cidadania, e recordamos fatos importantes que não podem deixar de ser lembrados. Hoje, por exemplo, como vimos na aula passada, ou no vídeo passado, me desculpem, era Afonso Pena, o presidente que não chegou ao fim do mandato. Ele faleceu antes. E o substituto dele foi Nilo Peçanha, que vai de 1909 a 1910. Ele completa o período de Afonso Pena. Nilo Peçanha governou realmente menos de 2 anos, mas ele teve tempo de criar o Ministério da Agricultura, da Indústria e do Comércio. Criou a Escola de Aprendizes e Artífices. Criou o Serviço de Proteção ao Índio e delegou a Cândido Mariano da Silva Rondon, o ilustre brasileiro, desbravador também das áreas de Mato Grosso, onde levou para as tribos indígenas a comunicação. Ele é patrono da comunicação. Portanto, Nilo Peçanha entregou a ele essa tarefa, da qual ele se desincumbiu muito bem. Passando de Nilo Peçanha, o seguinte presidente, que foi o 8º presidente, foi eleito Hermes da Fonseca. Ele era militar também e era sobrinho de Deodoro da Fonseca. Este presidente, Hermes da Fonseca, teve um período também de 4 anos dos mais trabalhosos. Por quê? Logo de começo, enfrentou a revolta da Chibata. Em 1912, enfrentou a Guerra do Contestado, entre Paraná, Santa Catarina e São Paulo, em função de uma ferrovia que seria levada de São Paulo ao Rio Grande do Sul, passando por esses 2 estados. E ao passar por esses 2 estados, houve o que se chamou contestação, e se chamou também Guerra do Contestado. E essa guerra prorroga-se no tempo e vai até 1916. Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca enfrenta também
mais uma revolta, a sedição de Juazeiro, lá no Ceará. Aquela sedição promovida pelos homens da terra, subjugados pelos coronéis da época, os fazendeiros que os exploravam. E esses homens, apoiados nas crenças do padre Cícero, revoltavam-se contra o governo de Hermes da Fonseca e desejavam que o governador do Ceará fosse substituído. Chama-se sedição de Juazeiro porque lá foi o centro onde formaram-se os grupos de revolta contra a nomeação daquele governador. Portanto, Hermes da Fonseca era militar, achava que podia nomear quem ele quisesse, e isso fez realmente, mas descontentou fazendeiros e descontentou também a população daquela região cearense. Tanto é que ele cumpre o mandato dele de 4 anos e passa o governo a Venceslau Braz, que foi o 9º presidente da República, do período da República Velha. Venceslau Braz governa o Brasil de 1914 a 1918. Coube a ele, Venceslau Braz, debelar a Guerra do Contestado. Enfrentou uma outra revolta de subtenentes e sargentos do Rio de Janeiro. Vejam bem, o nosso país, desde a primeira Constituição de 1891, que está em vigor, ela passa por problemas de administração pública os mais sérios. É uma revolta aqui, é uma sedição ali, é uma contestação lá adiante. E todos os presidentes que passaram enfrentaram esses problemas exatamente porque o governo era de oligarquias, ou seja, o povo tinha pouca voz no governo. Deputados e senadores eram aqueles escolhidos pelos oligarcas. Portanto, Venceslau Braz começa o seu governo debelando a revolta do contestado. Enfrentou a revolta de subtenentes e sargentos, que era um outro grupo de suboficiais, Marinha e Exército do Rio de Janeiro, que também não aceitavam a administração que era colocada ao conhecimento da sociedade. Reivindicavam vencimentos, reivindicavam promoções, reivindicavam uma vida mais humanizada nos quartéis. E Venceslau Braz teve que enfrentar tudo isso aí. Ele promulgou o Código Civil. Sabemos que o nosso Código Civil, primeiro, 1916, que foi reformulado agora em 2005. Ele declarou guerra à Alemanha. Vejam bem, no período que ele administrou o país, 1914 a 1918, ele passou pela Primeira Guerra Mundial. E por problemas também de ameaças de outros países à nossa costa brasileira, ele declarou guerra à Alemanha. Imaginem os senhores, 1914, declara a guerra à Alemanha e coloca à disposição dos países aliados homens e navios e o que tinha de recursos humanos para ajudar no combate e no enfrentamento dessa guerra que foi a Primeira Mundial. Venceslau Braz tem que enfrentar também um outro problema, que é a chamada gripe espanhola, que dizimou no país mais de 100 mil pessoas. Dizem os estudiosos, os que registram os fatos da época, que mais de 1.500 pessoas sucumbiram em função dessa gripe. Venceslau Braz, paralelamente a isso, ele incentivou a industrialização
Como sabemos, o Brasil é um país essencialmente agrícola. Já era na monarquia, continuou na república. Praticamente a nossa produção era o açúcar, era o café, era o algodão, a cana-de-açúcar. Eram produtos da terra, batata, mandioca, eram produtos nossos, com ênfase no café de exportação e também o leite, que era em abundância no estado de Minas Gerais. Por que ele incentiva a industrialização? Porque o nosso país era agrícola. E como é que se desenvolve o país em termos de crescimento, a não ser industrializando? O que demanda, evidentemente, mão de obra e máquinas. Mas Venceslau Braz tem sob sua administração a oportunidade de incentivar. Agora, o governo incentiva, esperando que a sociedade encampe a ideia e torne-se mais industrial. E para encerrar o período dele, ele disse que a palavra Brasil, que era escrita anteriormente com letra Z, passasse por uma reforma ortográfica e seria Brasil com S, como é até hoje. O 10º presidente da República foi Delfim Moreira. Nomes que surgem na memória, surgem nos estudos, surgem nas pesquisas que são feitas, porque escrever o seu nome na história brasileira. E quando se fala em Delfim Moreira hoje, pouca gente se lembra dele, até porque faz muitos anos. Ele governou o país de 1918 a 1919. Por que será que ele ficou tão pouco tempo na administração pública? Mas mesmo tendo ficado praticamente menos de 2 anos, ele teve um governo marcado por problemas sociais. Sufocou uma greve geral no Rio de Janeiro. Os sindicatos foram fechados. Sindicalistas e anarquistas foram expulsos. E a União Brasileira de Trabalhadores do Rio de Janeiro foi extinta. Veja que nesse lapso de tempo de menos de 2 anos, Delfim Moreira passou por problemas sociais muito grandes e teve que administrar. Coube a ele a reforma e a administração do território do Acre. Republicou o Código Civil. Decretou intervenção no território de Goiás. Delfim Moreira, infelizmente, sofria de uma doença que o deixava desconectado. Ele se perdia muito nas suas orientações. E ele foi afastado do governo por motivo de saúde. Deixou seu nome registrado na história por alguns fatos que acabei de relatar, mas teve muito pouco tempo na administração pública. O seguinte a ele foi Epitácio Pessoa, de 1919 a 1922. Foi o primeiro paraibano a ocupar a presidência da República. Vejam bem, 1919. Epitácio Pessoa foi o primeiro paraibano a ocupar a presidência. Ele trocou o dinheiro, substituiu a libra inglesa pelo dólar americano, reprimiu e deportou anarquistas estrangeiros. Nosso país tinha, especialmente no Rio de Janeiro, um grupo muito grande, muito forte, de pessoas anarquistas, que eram exatamente os cabeças das greves nas empresas e que atrapalhavam muito a administração pública. Desculpe. Epitácio Pessoa também promoveu o recenseamento da população em 1920. Criou a Universidade do Rio de Janeiro.
construiu 200 açudes no Nordeste. Estamos vendo atualmente uma grande luta da administração atual em levar água para o Nordeste, que foi sempre uma região muito quente, e a falta d'água é uma constante. Naquela época, Epitácio Pessoa já se preocupava com isso, que é da decisão dele a abertura de 200 açudes. Construiu 1.000 quilômetros de ferrovia no setor sul. Vejo que aquela industrialização incentivada por Venceslau Braz era exatamente para aproveitamento de mão de obra especializada e abertura dessas ferrovias. Promoveu uma exposição comemorativa do primeiro centenário da República, em 1922. Superou a crise dos 18 do Forte de Copacabana, que pediu o fim das oligarquias. Interessante que Epitácio Pessoa, na sua administração que vai de 1919 até 1922, ele também era um presidente que sofria as contestações da jovem oficialidade das Forças Armadas, especialmente do Exército. O fim das oligarquias era uma exigência de todos os estados brasileiros, mas se concentrava muito no Rio de Janeiro por ser a capital federal, por ser o centro do país, de onde o país era governado. E lá então surgem esses movimentos rebeldes. É o que ocorre no dia 5 de julho de 1922, a revolta do Forte de Copacabana. Jovens oficiais, tenentes, capitães, eles se unem em armas para derrubar o governo e saem nas calçadas de Copacabana, armados, para irem ao Palácio do Catete, que era a sede do governo, discutir e depor, se fosse o caso, o presidente da República. Mas acontece que as pessoas, sabendo dessa história, mobiliza as forças federais e impede a progressão desses jovens. Eram 18. Que se aventuraram a dialogar e, se possível, tomar o poder. Mas é evidente que as forças federais não permitiram esse avanço. E houve um enfrentamento, como sempre há. Toda vez que ocorre esses litígios entre a sociedade civil e as forças federais, alguém sai perdendo. No caso dos 18 jovens oficiais, tinha alguns civis também pelo meio, 16 morreram na praia de Copacabana, morreram nas calçadas de Copacabana. Sobreviveram 2. Um deles, Eduardo Gomes, e o outro, Siqueira Campos. Siqueira Campos. Aqui em Botucatu mesmo tem uma rua com esse nome, pouca gente sabe a quem se refere. Siqueira Campos, né? Rua Siqueira Campos. Este homem, junto com Eduardo Gomes e mais 16 companheiros, rebelaram-se contra o governo de Epitácio Pessoa. Sobreviveram, mas foram presos imediatamente, recolhidos ao quartel da sua guarnição. Terminado o governo de Epitácio Pessoa, em 1922, assume Arthur Bernardes, que passa a ser, então, o 12º presidente civil, Arthur Bernardes. O governo dele começa para valer, mas começa tumultuado. Adversários dele diziam que ele havia escrito uma carta
foi divulgado na imprensa, aonde ele lavrava contra o seu adversário mentiras. É o nosso fake news de hoje. Essa carta falsa circulava no ambiente social do Rio de Janeiro e perante a tropa também, onde Arthur Bernardes teria dito aquilo que ele não disse do seu adversário. Essas cartas foram consideradas posteriormente como mentirosas e Arthur Bernardes governou o país por seus 4 anos. As primeiras situações de Arthur Bernardes desfazer essas cartas que acusavam Hermes da Fonseca, um monte de coisa. Ele conseguiu provar que não era dele as assinaturas colocadas naqueles documentos. Ou seja, ele foi eleito com forte oposição da jovialidade militar. Os militares continuando querendo acabar com oligarquias e enfrentando lá na frente Arthur Bernardes, que era o presidente. Então, um período também de grandes revoltas do país. Enfrentou os amotinados da coluna Prestes. Luiz Carlos Prestes era também oficial do Exército. Luiz Carlos Prestes também resolveu demonstrar a sua animosidade contra o governo federal, criando uma coluna de oficiais e civis que iriam percorrer o Brasil de ponta a ponta, levando a insatisfação contra o governo de Bernardes. Luiz Carlos Prestes, figura que iremos falar mais à frente, ele, durante 22, 23, 24, 25 e 26, ele circulou dentro do país, mostrando o descontentamento contra o governo de Bernardes. Muito bem. Bernardes também tem mais um problema pela frente. Já havia toda aquela revolta de oficiais, jovens oficiais, a coluna Prestes também combatendo o governo. De repente, estoura em São Paulo a chamada Revolução de 1924. Revolução de 1924. Também começou na força pública de São Paulo essa animosidade contra o governo central, Bernardes. São Paulo entra em armas contra o governo federal. E acreditem, Arthur Bernardes, para acabar com o conflito, mandou bombardear a cidade de São Paulo. 1924 é um ano que ficou na história brasileira, inclusive aqui em Botucatu, né? Aqui foram aquarteladas tropas revoltosas, aqui em Rubião Júnior, alojados lá no Colégio Cardoso de Almeida, Vitoriana. Eles estiveram aqui durante uma semana, que eles iriam para Bauru, de Bauru iam para Mato Grosso. Ou seja, era uma revolta contra a administração de Bernardes. E contra as oligarquias também, que é um ranço que começou a partir de 1889. Ele enfrentou também problemas no Rio Grande do Sul. Não foi só em São Paulo que Arthur Bernardes administrou. Rio Grande do Sul também teve lá a sua revolta. Tanto é que a história diz que Arthur Bernardes foi um presidente de 1922 a 1926 que governou praticamente em estado de sítio. O que é o estado de sítio? É um estado de anormalidade na administração pública, onde o presidente se incorpora de poderes para dominar situações como essas que aconteceram.
E é dele também, em razão das necessidades políticas e o descontentamento social, é dele a autoria da implantação do estado de sítio na Constituição brasileira. A primeira emenda constitucional, feita por Arthur Bernardes, é exatamente essa do estado de sítio. Ele não tinha como administrar se não fosse com uma administração forte. E ele não teve dúvidas, ouvindo seus assessores, seus ministros, implantou o estado de sítio, que até hoje nós temos na nossa Constituição essa possibilidade em caso de conturbação da paz social. E o último presidente da República Velha, que nós chamamos de 11º, é Washington Luiz Pereira de Souza. Na mão deste homem é que termina a República Velha. Por que termina? Termina porque ele é deposto. Mas Washington Luiz foi um governante importante, porque ele já tinha sido governador de São Paulo, e ele era daquela chamada política do café com leite. Ele era, como foram os outros também. Ele não concedeu anistia aos revoltosos de 22 até 25. Revoltoso ou revoltosos, para ele, não mereciam anistia. Se tivesse que responder o processo, responderia. Se tivesse que ir para a cadeia, iria. Ou então seria exilado, ou se procurasse um outro país para viver. Mas ele não concedeu anistia. Ele enfrentou a crise do café. E vejam bem, ele assume em 1926, vai até 1930. Significa isso que em 1929 a Bolsa Americana quebra. O nosso país era o maior exportador, maior produtor e exportador do café. Os nossos importadores não recebem mais o produto é estocado em Santos e em outros portos. E ele enfrentou essa crise, a chamada crise de 1929, chamado crack, nos Estados Unidos. A quebra da Bolsa Americana em 1929. Então, Washington Luiz teve que enfrentar essa crise que o maior prejudicado foram os nossos produtores de café, que também não tiveram para onde mandar o seu produto. Consequentemente, a crise econômica se instala. Coube a ele concluir a rodovia Rio-São Paulo. Ele já havia começado quando governador. Já na sua administração, ele concluiu essa rodovia, que hoje se chama Dutra, rodovia Dutra. Antigamente era rodovia Rio-São Paulo. Criou a aviação do Exército e a Polícia Federal. É da administração dele também a criação desses órgãos importantíssimos que até hoje nós temos. A aviação do Exército e também a Polícia Federal. A aviação do Exército, posteriormente, passou, em 1941, a se chamar Força Aérea Brasileira, exatamente exclusiva do pessoal ligado à aeronáutica. Isso é outra história. Na ocasião que ele foi presidente, ele criou, então, a aviação do Exército. Para sua sucessão, aí entra o grande problema no final da República Velha. Ele escolhe para seu sucessor Júlio Prestes. Era aquele chamado homem da área do café, oligarca. Mas descontenta imediatamente os estados de Minas Gerais, descontenta também o Rio Grande do Sul. A Paraíba, aliás, a bandeira do estado da Paraíba tem um dístico lá no cantinho dela, escrito assim, nego, N-E-G-O. Nego o quê? Apoio. Nego apoio à indicação
do substituto de Washington Luiz e realmente negou o apoio. Ele tendo apoiado Júlio Prestes, ele não consegue apoio desses outros estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Júlio Prestes é eleito no dia 1º de março de 1930. Esse é o ano-chave do encerramento da República Velha. Júlio Prestes é o candidato do governo, é eleito. Como adversário, ele tinha lá no Rio Grande do Sul um advogado chamado Getúlio Dornelles Vargas, que era da Aliança Nacional do Rio Grande do Sul. Era um candidato forte e apoiado por militares do Rio Grande do Sul. Ocorre a chamada eleição e Júlio Prestes é vitorioso nas eleições. Vitorioso. E Júlio Prestes, resultado das eleições apuradas, ele venceu, naquele tempo não existia segundo turno, nem nada, que atingia 51% apenas. Ele atingiu o mínimo de 51%, já se considerou presidente da República e viajou. Foi para os Estados Unidos, foi para a França, foi para a Alemanha, e onde ele chegava, ele era reconhecido como presidente eleito. Mas acontece que a Aliança Liberal do Rio Grande do Sul, essa chamada Aliança Liberal do Rio Grande do Sul, não aceitava a eleição de Júlio Prestes. Nós estamos vendo um paralelo nos dias de hoje, as eleições americanas. Alguém disse que ganhou, outro disse que não ganhou, que perdeu, que não perdeu. A mesma história ocorria no Brasil em 1930, algo semelhante. Júlio Prestes, pelas urnas, estava eleito. Mas para o Rio Grande do Sul, e esses dois outros estados de Minas Gerais, e Paraíba, não. Não. Não pode ser esse homem. E, consequentemente, eleito no dia 1º de março de 30, o Partido da Aliança Liberal do Rio Grande do Sul passa a alegar ter havido fraude nas eleições. Por que eu disse da semelhança? O Rio Grande do Sul também alegava fraude. Parece que é uma palavra tão fácil de dizer, né? Ele fraudou, ele comprou votos, voto de cabresto, aquelas histórias das eleições brasileiras da época da República Velha. Fraude nas eleições com a volta do modelo café com leite. Esse modelo café com leite era execrado, porque os outros estados parece que não tinham acesso ao governo da República. O que ocorre? Em 24 de outubro, ou seja, 21 dias depois das eleições, instala-se um movimento revolucionário na Paraíba contra a posse de Júlio Prestes. 24 de outubro, Washington Luiz é deposto por seus ministros militares. Paraíba, Rio Grande do Sul se unem, as forças militares da época, os ministros militares resolvem, então, que Júlio Prestes não poderia tomar posse, como de fato não tomou posse, e deram a posse no dia 3 de novembro de 1930 a Getúlio Dornelles Vargas. Washington Luiz foi deposto, então, no dia 24 de outubro de 30. Ele é preso no porto de Copacabana. E, posteriormente, ele é asilado nos Estados Unidos e na Europa, e só volta ao Brasil em 1946, após a nova Constituição de 46. No dia 3 de novembro de 30, aquela junta militar que depôs Washington Luiz entrega o governo ao seu indicado lá do Sul, Getúlio Vargas.
O governo Getúlio Vargas será objeto de uma próxima gravação de vídeo. Mas só para dar uma ideia do que foi, é um governo que perdurou durante 15 anos. E instalou-se a nova administração federal, o Estado Novo. República Velha, tchau. Agora temos o Estado Novo, onde o sistema São Paulo-Minas acabou, o café com leite acabou, talvez tenha ficado azedo, né, para as classes dominantes. E Getúlio Vargas, então, assumiu o poder no dia 3 de novembro de 1930 e vai até o dia 30 de outubro de 1945. 15 anos. Isso é objeto de um próximo vídeo. Eu me comprometo também a trazê-los para os senhores que gostam de ouvir histórias brasileiras. Nós temos muitas dificuldades na abertura de livros. Parece que a leitura não nos atrai muito. Então é bom que a gente ouça alguém que goste de falar sobre isso. Portanto, eu estou me comprometendo e espero que estes vídeos sejam de interesse dos senhores e assim a gente vai caminhando aqui para frente. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.